CLT ou MEI? Você faz ideia, né, do que, de qual o porquê que tantos brasileiros e tantos latinos, não europeu, porque o europeu não precisa disso, mas os brasileiros, porque eles, né, tratando aqui só do Brasil, mas porque todos entram, inclusive pagam para entrar ilegalmente, né? Latino também, mas tem o brasileiro, pagam para entrar ilegalmente para trabalhar nos Estados Unidos. Vale o risco? Se eles estão fazendo, paga lá para aqueles coiotes no México, né? Pagam para aqueles coiotes no México para atravessar a fronteira, buscar trabalho, muitas vezes também não consegue. Aquele pessoal que foi deportado para cá é porque estava preso, não só para cá como para outros lugares. Estavam presos porque atravessaram a fronteira ilegalmente e passaram, né, não conseguiram emprego lá e começaram a roubar. Então é tudo bandido. Ou estava ilegal, que já é bandido, porque atravessar a fronteira ilegal é um crime. Então é bandido. Praticou crime, é bandido. Essa é assim, ou é ou não é, e é por aí. Mas enfim, por que tanta gente se arrisca? Tem empresas também aqui, né? Existem empresas que fazem esse, digamos, intercâmbio, né? Você paga um valor para essas agências, são agências de emprego mesmo nos Estados Unidos e na Europa. Você paga um valor para eles e eles garantem para você um emprego lá nos Estados Unidos, né? Como aqui vamos tratar dos Estados Unidos, que é onde eu conheço um pouco melhor, não tudo, mas um pouco melhor. Então, pagam para essas agências e vão legalmente. Em geral, tem visto lá para trabalho de 10 meses, que pode ser prorrogado por mais um tempo, né? Às vezes eles estendem tudo para 2 anos, por exemplo, né? Que seriam 24 meses, conforme a atuação, né? Conforme você atua lá. Porque eles não querem alguém para aprender a trabalhar lá, eles querem alguém que tenha algum valor de ofício, alguma função, né, de valor, alguma coisa que saiba fazer muito bem alguma coisa. E essa pessoa tem lugar lá. E o americano, ele não gosta de fazer, em geral, as coisas que é braçal, né, o que é tido tipo a mão de obra. Né, ele prefere trabalhar com a mente, com a cabeça. Então, a mão de obra lá, pedreiro, jardineiro, encanador, eletricista, tem muito valor lá. Consegue se virar bem, pintor, consegue se manter muito bem, né? E com dedicação, muitos, inclusive, muitos conseguem ficar, permanecer e tirar o green card, que é a legalização, né? A cidadania americana para ficar permanente trabalhando. Então eles conseguem com o trabalho, tá? Mas tudo é uma questão de dedicação. Né? E atualmente está cada vez mais difícil sair alguém daqui do Brasil com alguma especialização lá para fora, né? Porque eles não sabem fazer nada. O atual ensino brasileiro está uma porcaria. A escola só ensina socialismo, só ensina porcaria relacionada a direitos humanos, que só é para alguns humanos, não são para todos os humanos, né? Tanto que a gente vê aí defesa desses caras aí, não vou entrar nessa seara agora, mas defendem bandidos e não defendem gente de bem, sabe? Todos esses. E lá nos Estados Unidos, para você trabalhar lá, né, você precisa ter alguma especialização. Você precisa saber fazer alguma coisa. E muito bem feito. Você vai concorrer com gente lá que é interessado, né, em fazer o serviço bem feito, que é o que te garante. Não fez bem feito, carca fora e em 3 toques está de volta no país de origem. Tá? Isso se quiser se manter legal para depois voltar lá passeando, alguma coisa assim. Porque se resolver ficar contra a lei, não vai prestar. Lá o negócio é cumprido à risca. Ninguém nem vai dar emprego para você se estiver contra a lei. É muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Então, e lá não existe esse negócio de Ministério do Trabalho, né? Que foi uma invenção para tirar dinheiro das empresas. Hoje captam dinheiro das empresas de tudo quanto é lado. Com CLT, essa consolidação das leis do trabalho, esse livro que traz obrigação dos dois lados, certo? Mas isso não seria necessário. Existe uma regra de trabalho, tipo assim, eu te contrato, você trabalha para mim. Eu te pago e você faz um bom trabalho para mim. É isso. Se você não fizer um bom trabalho, eu troco. E isso funciona lá. Não tem. Eu como patrão deixei de pagar você como funcionário. Tá bom. Então você vai na justiça. Divergência de acordo de trabalho e acidente de trânsito é rápida. Tá? E outra, você não pode chegar lá e dizer que se eu te paguei certinho, você dizer para mim, caso que a gente estivesse lá, né, eu fosse um americano, você fosse lá trabalhar para mim como brasileiro, fosse trabalhar para mim. Eu não poderia, por exemplo, se eu não fui
sacana, paguei tudo certinho, cumpri tudo, você não pode entrar na justiça lá para me cobrar alguma coisa extra, como acontece aqui no Brasil, e ainda tem aval de juiz, né? Lá você não tem essa prerrogativa. Lá, se você entrar na justiça e não tiver razão, você vai pagar toda a despesa do fórum, a hora do juiz, papelada, tudo que incidir em cima dessa ação, você vai pagar. Inclusive o advogado da outra parte, né? Então, agora, aqui tem alguma coisa assim nesse sentido, mas não é tão rigorosa, sabe? Então, o funcionário vai lá, não trabalha direito, não faz o que é para fazer, a empresa manda embora, ele se acha no direito. E muitas vezes o próprio advogado lá dentro do sindicato, e eu já vi isso, então eu sei o que eu estou falando, o próprio advogado dentro do sindicato entra em contato com o funcionário perguntando se ele não quer abrir uma ação contra a empresa. Sabia? Por quê? Ah, por quê? Porque ele sabe que vai ganhar. O advogado do sindicato já sabe que vai ganhar. E outra, eu já vi também o processo montado. Eu vi um dia no escritório de um advogado, eu já não gostava dele, estava terminando mesmo, mudei de advogado. Mas ele, uma senhora lá, estava abrindo uma trabalhista com ele, e ela parece que tinha razão contra a empresa, de algumas coisas que a empresa não cumpriu. Aí ela pegou e falou pro. Ela leu, ele deu o processo para ela ler, disse: tá bom assim? Ela, mas tem aqui uma linha que você botou, que é assim, ó, de hora extras que não foram pagas, mas eu nunca fiz hora extras. Essa parte tá errada. Aí sabe o que o advogado falou para ela? Isso é Brasil, tá? O advogado falou assim: deixa abaixo, que depois se eles contestarem tal, e né, tudo, mas em geral o juiz, ele considera isso daí, paga pra gente, fica tranquila. Ela disse: mas isso tá errado. Eu não quero coisa, eu só quero o que é meu, o que eles deixaram de pagar. Não, deixa assim, tá? Deixa assim. Vai por mim que eu sou advogado e eu sei o que estou fazendo, tá vendo? Então aqui, cara, para uma empresa né, pequena, para a empresa crescer, cara, você sabe como é que é? É mais ou menos assim, ó. É você no mato, duas trilhas, né? Você a pé e o cara no lado de um Jeep 4x4 top. E vocês têm todas as duas trilhas têm pantano, né? Choveu, tá tudo liso. Você bota o pé, escorrega a volta, bota o pé, escorrega a volta, ou do lado, né? Vai, porque tem um Jeep 4x4, né? E um corrente, né? E você não, você tá a pé ainda de chinelo, aquela porcaria daquele chinelo, sabe? Que os pedreiros usam depois de um tempo para fazer a fuga do piso. Podia ser vendido como nivelador de fuga do piso, aquilo lá. E mostra, né, que tudo tem, tudo tem a sua natureza, né? E essa sandália já mostrou a natureza. Mas, enfim, não vamos para essa parte. Voltamos ali ao empregado. Tá vendo? É assim, mais ou menos. Um empreendedor novo, um microempresário no Brasil, é o cara de sandália na lama. E a grande empresa, né, é aquela do Jeep. Se ela não estiver contente, ela vai embora. Mas ela tem muito, por exemplo, em geral, você pega empresas grandes que fornecem produtos comuns que você tem que buscar no mercado. Tá? Até os concorrentes deles são grandes. Né? Vamos lá, sabão em pó, detergente, e daí vai, uma linha que... Tá? São empresas grandes, em geral, às vezes multinacionais. Então, tudo bem. Eles têm uma circulação muito grande de mercadoria. E eles conseguem tirar o excesso de dinheiro. Né? Claro que elas poderiam montar mais empresas com excesso de dinheiro se não tivesse que pagar essa carga total de imposto para o governo. Mas eles conseguem pagar. Né? Para eles isso não é difícil. Né? Está encaixado no custo deles, está tudo lá dentro. Funciona bem e isso não mexe na margem deles. A margem deles é grande devido ao alto volume de circulação deles, de mercadoria de produção. Tudo certo. Né? E, em geral, essas empresas aí ganham muito na hora de fazer na hora de mandar produzir embalagem, tudo já é comprado em tonelada e o preço fica irrisório. Vamos lá que eles conseguem fazer uma caixa de papelão com propaganda por 4, 5 centavos. Né? Enquanto que se você for mandar fazer, esse meu amigo que tem uma empresa, manda fazer caixa de papelão e paga em torno de 2, 3 reais a caixa. Veja a diferença de custo só na embalagem, certo? Então, isso é complicado. Né? Começar negócio no Brasil não é fácil. Voltando ao funcionário, vamos lá. O que temos hoje, inclusive? Bom, lá nos Estados Unidos, finalizando, né? Não tem esse negócio de CLT, não tem nada disso e as coisas funcionam. Tanto funcionam que tem brasileiro, latino, todo mundo fugindo para lá para trabalhar lá. Não tem CLT, mas dá tudo certo. O cara contrata, paga bem, né? Afinal de contas, vamos dizer lá, aqui o salário está em torno de 1.500, lá o salário é em torno de 1.200, 1.300 dólares, tá? Ou até 1.500, salário mínimo. E segundo, né,
o meu filho, que já teve por lá, já trabalhou lá também um bom tempo, fala que qualquer vadio que vai para lá, faz certinho as coisas. Vadio, eu digo no torno de, não quero trabalhar muito, né? Trabalho aqui, trabalha a rodinha do dia ali, tira lá o saláriozinho. Mesmo com isso, ele consegue sobreviver bem, certo? Porque mais para frente aí em algum programa a gente, né, em algum vídeo desse, eu vou falar sobre diferença de valores, tá? O que a gente ganha em termos de números é a mesma coisa que lá, mas o que a gente paga é diferente. O Brasil tem um custo muito alto né, que o nosso salário aqui não consegue alcançar, né? Então, ah, lá bom, é melhor para você trabalhar. Você não tem interferência do governo. Aquilo que eu já falei no outro vídeo. Se o governo não se mete, se ele não atrapalha, ele já ajuda muito. E é o que um governo tem que fazer. Não se mete. Deixa lá. Deixa, tá tudo certo. Tem juiz, tem coisa para combater se tiver alguma injustiça. E ela é combatida. Lá ela é combatida. Então, assim, deixa correr, deixa o barco correr. E é o que eles fazem lá, né? Então lá você tem a opção, cara, de ser empresário ou de ser empregado. Ou até de ser empregado numa coisa que você entende bem para aprender mais ainda, para ver como é que eles lidam e montar a sua empresa lá. É possível. Eu conheço uma pessoa que fazia mecânica de automóvel aqui no Brasil, trabalhava com motor, ele era muito bom. Ele foi para lá, né, foi convidado para ir para lá com a esposa para trabalhar numa empresa dessa. O que acontece? Que ele aprendeu tanto que hoje ele produz, lá na região de Chicago, ele produz motores para caminhões de bombeiros. Acredita? Tá lavando a égua, como fala por aqui. Tá ganhando um bom dinheiro. Ou melhor, né? Não se ganha dinheiro, se faz dinheiro. E ele está fazendo dinheiro. Está fazendo um bom dinheiro lá, né? Pode ser considerado um americano rico, tá? Mas começou lá como um mecânico, mas ele fazia tão bem o serviço dele, certo? E lá então você tem essa oportunidade. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é assim. Se você for CLT, voltando agora, se você for MEI aqui no Brasil, você vai enfrentar esses problemas que eu estou falando, né? Você vai ter custo de produto, um monte de coisa que é bem alto, e para você concorrer com a empresa grande é difícil, tá? Mesmo que você tenha um bom produto para colocar no mercado, você vai ter que analisar mercado, tudo, né? Por exemplo, você é um artesão e faz uma bolsa de couro excelente. Tão boa quanto uma bolsa de couro daquelas grandes marcas lá, francesas ou americanas ou da Europa. Você faz. É top a tua bolsa. É top. Onde é que você vai vender? Na tua loja? Montar uma loja de bairro para vender? Você não vai tirar nada. Você não consegue nem vender pelo custo dela. Não consegue fazer isso, tá? Eu faço cerveja há mais de 15 anos. E se eu quero beber uma cerveja boa, quando eu faço, tem que comprar insumo importado. O insumo nacional, ele é muito fraco. E vão me combater nisso aí, eu já sei, mas tudo bem. Isso aí é questão de opinião também, né? Que é questão de gosto. Eu gosto de usar. Então eu faço a minha cerveja. Mas hoje tem cerveja, tem litro de cerveja no mercado que eu, só de custo nos insumos, não conseguiria vender. Se eu não quisesse ganhar nada, ainda teria que cobrar mais. Tá? Então, assim, aqui é muito difícil. Aí você vai ser, então eu não vou botar uma empresa porque eu tenho que começar, né, pequeno, a não ser que você tenha parceiros aí que vão investir na sua empresa e já começar um pouco mais ativa, né, com dinheiro para investir em divulgação, sei lá, vai lá, tá? Vamos conversando ao longo do tempo, a gente vai trazendo esses assuntos tudo. Mas então volta. Então você vai ser um CLT. Cara, outra coisa, você vai ser um CLT, carteira assinada, né? E você mesmo assim vai ter que ter uma especialidade. Você vai ter que ser bom em alguma coisa. Não adianta você. Se você não for bom, você vai ganhar salário mínimo. É o que você vai ganhar. E não adianta ficar chateado com isso. É salário mínimo. Quem não tem especialização nenhuma, não procurou aí um Senai, uma escola, né, técnica para aprender alguma profissão, vai ganhar salário mínimo. Não vai ser valorizado e ainda vai trabalhar para uma empresa pequena, que corre o risco de quebrar, e tem tudo isso. Hoje, na atual situação política do Brasil, o risco de quebra de empresa é grande. Você tem que ter certeza do que você está começando, do que você vai fazer. Você vai quebrar, você vai jogar dinheiro fora. Tá? E o brasileiro, ele é um bom empreendedor, ele não desiste, não desiste mesmo. Ele toma na cabeça, gasta o dinheiro de poupança, gasta dinheiro de economia e vai se mantendo, vai se mantendo. Sabe quem ganha nessa história toda? O governo, só o governo. Porque se você não pagar o imposto lá, o governo de cara já tem multa. Tipo, você não pagou o imposto do mês, multa de 50%, mais juro de não sei quanto ao mês, que só eles podem cobrar isso aí. A empresa normal, quando faz um boleto contra outra empresa, a multa que está lá é 2%. Tá? Tem algumas que eu já vi que botam 10%, mas pode ser contestado. Mas como às vezes é empresa parceira, você vai pagar o boleto em dia mesmo, não tem nem por que arrumar né, valor pequeno. Mas, enfim, por lei é 2% de multa e 1% ao mês de juro.
Então, assim, não tem condições. Aí, se você vai ser CLT, cara, ou você trabalha é um especialista, trabalha por um bom salário numa empresa multinacional ou grande, porque aí vale a pena, né, para você, tá? Ou você vai ter que ser um MEI, cara. Mas para ser um MEI, você ainda assim vai ter que ter especialidade, você vai ter que saber fazer muito bem alguma coisa, senão, sem chance nenhuma. E tem coisa pior aí, tá? A geração de hoje não está preparada. Eu sei, porque dou assessoria em empresas e ouço falar o seguinte: não tem ninguém. Acompanhei uma empresa que levou 10 meses para achar uma pessoa não especializada, mas que tinha cérebro para trabalhar na função exigida. Que aí foi a melhor opção deles ensinar. Levou 10 meses. 10 meses. Contrataram, dão chance para todos, né? Inclusive entrou um venezuelano, né? Também não deu jeito, porque ele não tinha especialidade nenhuma. Precisa ter uma especialização. Não tinha nada e não deu. Deram a chance, porque todo mundo pede uma chance, e eles estavam vendo que não estava aparecendo ninguém. Colocaram. Bom, 10 meses levou a aparecer uma pessoa e foi, né, a pessoa foi contratada. Beleza? E aí foi ensinado, mas a pessoa pegou muito rápido. Né, o comando da máquina era um equipamento, uma máquina, e ela é toda comandada por computador, mas precisa ter noção né, dos parâmetros, das coisas ali. Então essa pessoa começou a anotar e começou e pegou isso, ficou profissional no negócio. Né? E hoje ela pode sair e trabalhar em outro lugar. Embora que é o tipo de pessoa. Ela se especializou tudo e a empresa já avisou que vai ter que ir atrás de outra pessoa, porque ela está saindo para montar a empresa dela. Isso mesmo. Ela vai montar a empresa dela até o final do ano. Né? Ou ela já falou que não vai mais trabalhar CLT. Essa pessoa, ela vai trabalhar MEI, vai montar uma MEI, né? E para prestar serviço para algumas empresas. É assim. Então, se você se especializa, você melhora. Né? Eu já ouvi conversa aí, né? Eu já ouvi, eu acho que, né, tipo, minhas filhas comentando aí, pegando esses comentários, né, de internet, onde a pessoa falou, eu não vou me esforçar aqui na empresa, não vou melhorar, né, não vou fazer nada além do que o trivial que eu tenho que fazer e olhe lá, porque só estou ganhando o mínimo. Bom, mas uma coisa leva a outra, né? Ele vai continuar sempre ganhando o mínimo. E não importa, pode mudar de emprego, tá? Pode sair dali para outro lugar, não vai. Porque não faz nada além. Você tem que ser diferente. Você quer ser reconhecido no mercado, você tem que ser diferente. Você tem que fazer, tem que ir além. Você tem que fazer mais. Você diz, por que eu vou favorecer a empresa se eu não estou ganhando mais, não me pagam mais por isso? Cara, primeiro favorece a empresa, depois eles vão te pagar mais por isso. Eles vão ter que reconhecer. E tá tão ruim o mercado que não é difícil para qualquer um se sobressair nisso aí. Qualquer um que se dedique na empresa vai nadar de braçada, como a gente diz. Vai, vai para frente. Não tem como dar errado. Então, cara, é uma questão de se esforçar. Você se esforça e vai ser reconhecido. Se você não se esforçar, você não vai ser reconhecido. Vai ser sempre um CLT pequenininho. E quando a empresa não precisar mais de você, que vê que não tem, ou se aparece alguém em seguida que fala que sabe fazer e sabe fazer bem aquilo que você faz, você está fora. É isso que vai acontecer. A empresa vai tirar você. Né? Não tem, assim, a empresa não pode ter dó de alguém que não colabora, né? Que não faz, que não executa a função. Então, precisa que o funcionário execute bem aquela função, né? Aquele ofício para o qual foi contratado. Executa bem. O teu salário é uma consequência. É a mesma coisa que se você botar um MEI. Você tem que entender muito bem. E uma vez que você tem a tua empresa e o produto que você tem é reconhecido, tem gente que compra, que procura ele, pronto. Aí você vai ganhar mais também. É nos dois lados, tá? Mas não adianta querer dizer, primeiro tem que vir a recompensa para depois você mostrar o serviço. Dá um time, né? Isso não vai acontecer, tá? Não esquece de deixar aí o joinha, né? Compartilhar esse vídeo com quem você conhece aí. E ativa ali o sininho para receber os outros vídeos, os próximos lançamentos aí, beleza? E dúvidas pode deixar aí nos comentários, deixa aí no coisa, tá bom? Eu me enrosco um pouco e não entendo muito bem desses negócios aí. Beleza? Até a próxima então.